Abra, portanto, a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso de número 8. Lucas 2, de 8 a 20. É a porção da Bíblia que fala sobre os anjos e os pastores. É um texto que está ligado exatamente ao nascimento de Jesus Cristo, que começa a ser narrado por Lucas no capítulo 2, a partir do verso 1. Então nós vamos ler a partir do verso 8. E diz assim então a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar? Curve a sua cabeça e nós vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Santo Deus, nosso Pai bendito, ó Deus glorioso, majestoso, infinito em graça, misericórdia e poder, aqui nós estamos diante do Senhor, ó Deus, e temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, Senhor. Mas o que seria de nós sem a assistência do Teu Espírito Santo, para compreendê-la, para acolhê-la em nossos corações, e para termos a alegria e o privilégio de sermos alimentados e trabalhados por ela, de tal maneira que as nossas vidas possam refletir o caráter do nosso Redentor, Senhor. Ó Pai querido, fica conosco nesta hora, fala aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, essa é uma data tão linda, e eu não sei vocês, mas eu devo confessar que há um misto de sentimentos no meu coração com relação a essa data considerada, chamada Natal. Em mim há uma alegria muito grande por rever pessoas queridas, pelas luzes espalhadas na cidade como um todo, pelas decorações de Natal, pelas árvores que são armadas nos lares, pelos encontros familiares, pela troca de presentes, pela ceia que é preparada com muito carinho em todas as famílias. Isso tudo causa muita alegria ao nosso coração.
Mas ao mesmo tempo que eu sinto essa alegria por tudo isso, vem eu confesso a vocês, uma tristeza. Eu não sei como que pode se harmonizar esses dois tipos de sentimento, alegria de um lado e tristeza do outro. Ao tempo que eu me recordo de tantas pessoas que estão esquecidas, de tantas criancinhas que não terão alegria de ganhar uma bola, um carrinho, um brinquedo, pessoas que estão à margem de tudo aquilo que grande parte da sociedade tem, mesmo com certas limitações, de poder oferecer para os seus queridos uma pequena lembrança. E nós nos lembramos de muitas pessoas também não terão o privilégio que muitos têm de compartilhar de uma ceia gostosa na sua casa. E quando eu me lembro também ainda muito mais de muitas outras pessoas que estão agora acamadas, internadas no hospital, esperando, quem sabe, um diagnóstico mais preciso, quem sabe aguardando a cirurgia, ou já num pós-operatório, envolvido em tantas dores. Esses sentimentos acabam chegando ao meu coração e, de certa forma, acabam comprometendo aquilo que poderia ser uma grande alegria por esta data. E tudo isso acontece por uma razão muito simples. É porque muitas vezes, apesar de conscientes acerca do que significa o Natal, nós nos deixamos levar e impressionar por essa atmosfera cultural, essa atmosfera que tem, de alguma forma, definido o Natal como simplesmente uma festa, onde nós podemos comemorar, trocar presentes, acender luzes que brilham e que iluminam as ruas e as nossas casas também, e nada além disso. Apesar de que se fala de Jesus, do nascimento de Jesus, mas Jesus é esquecido, dando lugar para um outro personagem, a figura do Papai Noel. E as crianças se lembram do Papai Noel, e as crianças se lembram dos presentes, e os adultos se preocupam até quando não têm condições de comprar um presentinho para os seus filhos, e deixamos na manjedoura o menino Jesus, e esquecemos do que na verdade significa o Natal. Comemorar o Natal é olhar para trás e lembrar da grande manifestação do amor de Deus, do amor que não se pode medir, que não se pode aquilatar, porque está para além do nosso entendimento. O Deus que se fez homem, o Cristo que nasceu, que sofreu, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então não basta apenas, diante de tudo que estamos dizendo, comemorar o nascimento de Jesus, se nos esquecermos do que na verdade levou Deus a fazer com que Jesus viesse ao mundo. O texto que nós lemos é o texto narrado por Lucas. Lucas, os irmãos sabem, era um médico. Como muitos que estão aqui exercem a medicina, e eu sei, com muito prazer, e fazem com muita competência. Ele era um médico também, um homem treinado para exercer a sua profissão. Era um homem da ciência, um homem da razoabilidade, do pensamento preciso. E ele se lançou a um projeto de escrever a história de Jesus. E ele escreve para alguém que ele chama de Excelentíssimo Teófilo. E esse Teófilo era um oficial romano que estava sendo encaminhado na fé cristã. É alguém que estava com seu coração já transbordante de alegria e que precisava de informações ainda a mais acerca de Jesus Cristo e daquilo que ele fizera, de quem ele era ele e do grande amor de Deus. E Lucas faz toda uma pesquisa, ele usa de recursos da própria ciência para poder trazer as informações necessárias. E tudo isso, obviamente, ele fez por inspiração do Espírito Santo. E ele vai aqui falar
acerca do nascimento de Jesus. E ele vai mostrar que aquele fato foi algo grandioso, algo de uma significação muito grande. E aí nós poderíamos então facilmente entender que de fato é muito significativa a mensagem do Natal. E ela precisa ser significativa não só para Lucas e para Teófilo, que estava recebendo a carta, mas para cada um de nós, que hoje, tantos séculos já depois do nascimento de Cristo, ainda hoje encontramos motivação para comemorar o seu nascimento. O texto que nós encontramos aqui, narrado por Lucas, na verdade é o cumprimento, e você pode verificar isso na sua Bíblia, daquilo que está registrado lá em Isaías, no capítulo 7. Um profeta que viveu pelo menos 7 séculos antes de Cristo. E que ali, naquele tempo dele, em meio a um povo que havia se esquecido de Deus, em meio a um povo rebelde, que havia violado os mandamentos e a lei de Deus, um povo que já não cultuava a Deus como Deus queria, um povo transgressor dos preceitos divinos. Naquele contexto todo, Isaías revela o grande amor de Deus. Isso para mim, irmãos, é impactante, porque se levarmos em consideração todo aquele contexto que mostramos agora, o contexto espiritual e moral em que vivia o povo de Deus naquela época, Jesus permite que aquele homem, ele levanta um homem no meio do povo, para proferir palavras de esperança, para dizer que ele tinha um plano salvífico para alcançar todos aqueles que crescem, alguém que ofereceria perdão a todos aqueles que precisavam de um relacionamento verdadeiro com o Pai. Isaías, no capítulo 7, de 10 a 16, está lá registrado a promessa do Emanuel, da vinda do Emanuel, que Deus conosco. E aqui exatamente é isso que Lucas está mostrando a nós. E ele começa a narrativa de uma forma muito elementar até. Ele começa dizendo: havia naquela mesma região, naquele cenário, havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Eram homens que cuidavam de rebanhos que não pertenciam a eles próprios. Esses pastores eram pessoas mal avaliadas naquele dia. Ser um pastor de ovelhas não era uma profissão notável naqueles dias, muito pelo contrário, eles eram desprezados e eles eram vistos como pessoas sem relevância nenhuma, sem importância nenhuma, e eles estavam no campo cuidando de algo que não pertencia a eles próprios. E no verso 9, ele diz: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, isto é, onde os pastores estavam, e algo maravilhoso aconteceu, e você pode ver escrito lá: e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ficaram tomados de grande temor. Pela narrativa, algo inusitado aconteceu, algo nunca visto antes aconteceu. Algo impactante aconteceu. Uma luz brilhou intensamente, diz o texto. Uma grande luz brilhou ao redor deles. E eles foram de tal maneira impactados com aquilo que eles não conheciam, que eles nunca tinham visto, que eles nunca tinham experimentado, que o coração daqueles homens se encheu de temor. Eles ficaram assustados e até mesmo amedrontados diante daquilo tudo. Que brilho é esse? Que situação é essa? É o que acontece conosco muitas vezes quando somos impactados pela presença gloriosa de Deus na nossa vida.
Muitas vezes é numa pregação, é numa música que nós estamos ouvindo no carro, enquanto estamos nos dirigindo ao trabalho, e de repente você se apanha em lágrimas, completamente tocado por aquela mensagem, completamente envolvido com aquilo, e aquilo é algo grandioso, é algo que enche o seu coração, que um homem natural, ele não compreende. Para eles talvez não passe de loucura, de fanatismo ou qualquer outra coisa desse gênero. Mas para quem conhece a Deus, que sabe que aquilo é uma manifestação clara do amor de Deus, nos levando ao quebrantamento tantas vezes, desconstruindo nos nossos corações os medos que tantas vezes nos invadem, desconstruindo no nosso coração toda incredulidade, toda dureza, nos fazendo nos voltar verdadeiramente para o Senhor. No verso 10 ele diz: o anjo porém lhes disse, é Deus se revelando ao homem, o anjo porém lhes disse, não temais. E como eu gosto dessa expressão, eu nunca conferi, sabe, eu nunca tive cuidado, mas eu já li em tantos textos, que essa expressão, não temais, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Talvez você possa, chegando em casa hoje, começar a conferir, mas para isso vai ter que ler a Bíblia toda, não é toda. Você pode conferir, mas diz que 365 vezes. E alguém diz, sabe por que é isso? Porque para cada dia nós precisamos dessa fala. Para cada dia da nossa vida, nós precisamos dessa mensagem. É o Senhor dizendo para nós, não temas, não te assustes, não te preocupes, não fique apavorado, não deixe a angústia tomar conta do teu coração, não temas, não temas. Foi exatamente a mensagem que aquele anjo disse para ele, para aqueles pastores. Diz, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha o que ele estava anunciando. Que grande mensagem era esta? Que grande notícia seria essa? Era a notícia do nascimento do Salvador. É o Salvador que veio ao mundo, é Deus que veio ao mundo, na pessoa do seu Filho, é Cristo Jesus, Deus presente conosco. Não haveria uma mensagem mais impactante, mais significativa do que essa. Por isso mesmo, é de fato significativo a mensagem do Natal. Ela é extremamente significativa, por 3 razões fundamentais. E eu quero chamar a sua atenção para isso. 3 razões fundamentais. A primeira delas, essa mensagem do nascimento de Cristo, ela é significativa por seu alcance. Significativa por seu alcance, até onde ela vai chegar. Eu sei, você sabe também, que algumas notícias, elas são significativas para algumas pessoas. Elas alcançam determinadas pessoas. Elas visam um determinado grupo de pessoas. Mas essa mensagem, ela é significativa porque ela é direcionada, segundo o próprio texto bíblico, segundo aquilo que o anjo disse, para todos, para todas as pessoas. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante aqui. Que aqueles anjos, eles não procuraram os fariseus. Eles não anunciaram o nascimento de Jesus Cristo lá no sinédrio ou dentro de uma sinagoga. Aquele anjo não comunicou o nascimento de Jesus para os doutores da lei, para os religiosos da época, para aqueles que entendiam tudo de teologia e de Deus. Ele aparece para homens desprestigiados, completamente desprestigiados à época, que eram os pastores. Então vejo que essa mensagem impactante, ela primeiramente foi anunciada para pessoas simples, pessoas muito simples.
Aqueles que socialmente talvez pudéssemos dizer, não valem nada, escória da sociedade. A mensagem é primeiramente transmitida a eles, mas não somente a eles. Você pode ver quando ele diz assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, para todo o povo. Aqui todo, irmãos, é todo sem exceção e todo sem distinção, sem exceção e sem distinção. Essa mensagem do nascimento de Jesus, ela deveria alcançar todas as pessoas indistintamente. Estava começando com homens simples, mas ela deveria ser levada a todas as pessoas. Todos precisavam receber essa grande notícia, sem preconceito algum. Mas essa notícia deveria viajar velozmente por todos os lugares. Jesus nasceu, o Redentor nasceu, o Messias chegou, aquele que fora prometido lá no passado pelos profetas, ele veio, ele chegou. Não é boato, é fato, ele está entre nós. Então essa mensagem, sem dúvida alguma, ela é de extrema significância, primeiramente por causa do seu alcance. Isso nos responsabiliza, irmãos. Isso faz de nós corresponsáveis com aqueles pastores, porque a nós foi confiado o ide de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem distinção, sem exceção. Pregue aos seus filhos dentro de casa, pregue aos seus netos, pregue aos seus familiares, pregue aos seus colegas de trabalho, pregue ao porteiro do seu condomínio, pregue a que ele vai colher o lixo lá na sua porta, pregue para o caixa do supermercado, pregue para todas as pessoas. É responsabilidade nossa dizer ao mundo que há uma esperança, porque Jesus um dia nasceu para demonstrar o grande, incalculável amor de Deus. Por isso que comemorar o Natal implica exatamente nessa grande compreensão e responsabilidade. Ele veio ao mundo e todos precisam saber disso. E todos precisam ter uma compreensão verdadeira do verdadeiro significado do Natal. Mas nós vamos para um segundo passo aqui. Essa mensagem do Natal, ela é significativa não só pelo seu alcance, porque é para todas as pessoas, mas é significativa também por seu conteúdo, por ser conteúdo. A mensagem do Natal trata de quê? De Papai Noel? De presentes? De ceias fartas? Embora tudo isso seja muito bacana, muito bom, mas não é essa a essência, não é o conteúdo fundamental do Natal. O Natal fala do nascimento de Jesus. É uma mensagem que, por aquilo que fora dito pelo anjo, ela envolve, em primeiro lugar, alegria. Alegria. Foi a mensagem que foi levada a eles no verso 10. Ele vai dizer: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova. Boa nova de quê? De grande alegria. Como é que eu, que comemoro o Natal e que convivo com Cristo, e se é verdade que Ele habita o meu coração, por que não é encontrada alegria na minha vida? Por que eu ando descontente o tempo todo, insatisfeito o tempo todo, murmurando o tempo todo? Como se eu não tivesse recebido o maior presente que alguém pode receber. Foi Jesus Cristo, o nosso Redentor. Essa é uma mensagem de alegria.
Essa é uma mensagem para ser vivida não só em dezembro, no dia 25 de dezembro, mas é para ser vivida todos os dias da nossa vida. É você se lembrar, Jesus um dia nasceu, não só para dividir a história entre antes e depois de Cristo, mas ele nasceu no meu coração também. Essa é uma mensagem de grande alegria, de grande deleite. Portanto, meu Deus, encha o meu coração de uma alegria genuína que se imponha às mazelas da vida, às situações angustiantes, à carência de alguma coisa, mas que haja uma alegria verdadeira, porque meu Senhor nasceu e Ele vive no meu coração. Nós temos que ser marcados por essa alegria. É a alegria que foi encontrada nos primeiros mártires, quando foram jogados nas arenas por causa da sua fé cristã, e foi dado a eles a oportunidade de negarem a Cristo, e eles não o fizeram. E os imperadores romanos, muitos deles megalomaníacos, que estavam ali sorridentes para ver a cena drástica daqueles leões famintos vindo da Líbia. As grades eram abertas e aqueles animais ferozes vinham para trucidar aquele grupo de cristãos. Mas eles eram encontrados juntos, unidos, cantando louvores a Deus. Você pode imaginar essa cena? Você pode imaginar essa cena? De alguém glorificar ao Senhor, manifestar alegria pelo fato de estarem ali, preparados para serem triturados. A mesma alegria que teve o apóstolo Paulo e Silas, quando foram encarcerados, simplesmente por pregarem o Evangelho. Estavam presos, amarrados, foram humilhados, maltratados, mas ainda assim, à meia-noite, estavam eles louvando a Deus e orando ao Senhor, glorificando a eles, porque Jesus havia nascido no coração deles. Então essa é uma mensagem, irmãos, de grande alegria. É essa alegria que nós precisamos buscar de Deus, pedir a Deus, Senhor, que não me falte essa alegria no meu coração, a despeito de qualquer situação difícil, mas que haja uma alegria verdadeira por saber que meu Senhor vive e está no meu coração. Mas não somente isso, você vai ver no verso, vamos dar um pulo para o verso 14, no verso 14, ele vai dizer assim: glória a Deus nas maiores alturas, porque essa fala foi feita por um coral, viu? Um coro de anjos. Não sei se estavam tão bem vestidos quanto vocês assim, mas era um coral de anjos, que veio dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então o conteúdo dessa mensagem do Natal, não só é um conteúdo de alegria, mas é um conteúdo de paz. E foi isso que Jesus veio trazer. Paz entre nós e o nosso Deus. Nós éramos inimigos declarados do Senhor, estávamos condenados, já nascemos assim, em pecado, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados, se fez pecado por nós, foi à cruz, foi crucificado, para que nós tivéssemos vida, e para que a paz entre nós e o nosso Deus fosse refeita. E quando nós estamos em paz com Deus, irmãos, nós procuramos viver em paz uns com os outros. Como é que eu posso comemorar o Natal em desarmonia com os meus irmãos? Como é que eu posso saber o que significa o Natal se eu não consigo conviver com as pessoas que estão perto de mim, com os membros da minha família? E é o que nós tanto precisamos, dessa paz verdadeira. A Bíblia fala que nos últimos dias se ouviria falar de guerras, rumores de guerras, destruições, mas Cristo trouxe a paz que deve reinar entre nós. Devemos ser agentes, promotores da paz, devemos ser pacificadores, é um dever nosso. No bojo dessa mensagem do Natal, vem não somente a alegria, vem não somente a paz, mas vem algo mais. Verso 11, o anjo diz: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aqui, Jesus está sendo apresentado como Salvador. Então essa mensagem de Natal, não somente é uma mensagem de alegria,
não somente é uma mensagem de paz, mas também é uma mensagem, sobretudo, de salvação. Comemorar o Natal é comemorar a salvação. Jesus veio para isso, para garantir salvação, algo que nós não poderíamos fazer, Ele fez por nós. Ele nasceu com esse propósito de ser uma bênção, trazer para nós a maior bênção, a bênção mais importante nas nossas vidas, que é a bênção da salvação. Então, a mensagem do Natal, ela é significativa não só por causa do seu alcance, que ela deve ser levada a todas as pessoas, mas ela é significativa pelo seu conteúdo, e o cerne do conteúdo da mensagem do Natal é Cristo Jesus. Se nós esquecermos de Jesus no Natal, esqueça, porque você não sabe ainda o que significa Natal. Comemorar o Natal é lembrar desse grande dom de Deus, desse presente de Deus, dessa demonstração grandiosa do amor de Deus por nós, que se chama Jesus. Esse é o conteúdo da mensagem. Portanto, sem dúvida alguma, é significativa a mensagem do Natal, não só por causa do seu alcance, como nós vimos, não só por causa do seu conteúdo, mas também por causa do seu propósito. Por causa do seu propósito. E qual seria, irmãos, o propósito maior do Natal? Seria a salvação do homem? O nascimento de Jesus? Vamos ver o que aquele coral estava cantando, aquele coro de anjos. Mais uma vez, vamos voltar ao texto, verso 14. Ele diz assim: glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nas maiores alturas. Esse é o propósito último. É a glória de Deus. Tudo foi feito para a glória de Deus. Jesus veio para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Muitas vezes os nossos problemas na nossa vida existem para a glória de Deus. O nosso sofrimento muitas vezes serve para a glória de Deus, porque é onde Deus manifesta o seu amor, é onde Deus se apresenta a nós como aquele sem o qual nós não podemos viver. Então, o propósito último da vinda de Jesus é glorificar o nome do Pai, glorificar o nome de Deus. E Jesus fez isso cabalmente, entregou a sua vida, viveu intensamente aquele propósito, e tudo ele fez para que o nome do Pai fosse honrado, para a glória de Deus pudesse prevalecer no nosso meio. Esse é o propósito último. Tudo feito para a honra e para a glória do Senhor. Jesus veio ao mundo para isso. Jesus nasceu no nosso coração para isso. A igreja existe para isso, para a glória do Pai. Tudo que fazemos, cultuamos a Deus, procuramos fazer tudo da melhor maneira possível, tendo como objetivo último a glória de Deus. Então, sem dúvida alguma, a mensagem do Natal, ela é significativa. E os anjos, aquele anjo, aliás, aparece para aqueles pastores, para mostrar exatamente isso. Nós temos uma mensagem de extrema importância, e vamos começar com vocês. Ela é significativa pelo seu alcance, ela é significativa pelo seu conteúdo, e ela é significativa pelo seu propósito final, que é a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o nosso coração se encha desse propósito de glorificar a Deus. Que possamos comemorar o Natal, participar da nossa ceia, abraçar os nossos amigos, os nossos entes queridos, com um abraço fraterno e amoroso. Que possamos nos reconciliar com aqueles com quem sabe, não estamos muito bem. Que seja a oportunidade para isso. Mas que, sobretudo, haja no nosso coração, em meio às nossas comemorações, o desejo muito forte
de viver para a glória de Deus, de honrar o nome do Pai, assim como o Senhor Jesus fez, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Que o Senhor, em Cristo Jesus, a todos abençoe. E eu desejo a todos vocês um Feliz Natal.